Holding operacional, holding de participações, holding empresarial. O que é, Marcos? Para que serve? Qual que é a sua função no contexto do planejamento sucessório? Você que está acompanhando meus vídeos aqui sabe, e eu reforço, afinal eu quero aqui incutir isso na sua cabeça a respeito da importância de falar de planejamento sucessório e planejamento tributário. Porque é através do planejamento tributário que nós temos aqui o mais alto patamar da atuação na área tributária, é a nossa ferramenta que mais possui valor agregado, tendo em vista que a ferramenta do planejamento tributário ela se desdobra em várias outras. Eu sempre tenho falado para os meus alunos que nós, do estrategista tributário, buscamos ser mais. Nós nos posicionamos de uma maneira diferente, porque o mercado precisa disso. O mercado precisa de inteligência de negócio alinhada ao planejamento tributário como um elemento, inclusive, do planejamento estratégico. Veja bem, um profissional capacitado, ele atua de maneira estratégica ao ponto que ele consegue concatenar e conciliar o planejamento tributário como uma ferramenta de gestão. É aqui que nós estamos falando. O planejamento tributário também deve conversar com o planejamento acessório, porque o que eles têm em comum aqui? Nós temos o planejamento tributário no contexto do planejamento acessório, porque nós estamos falando da elisão fiscal, que é legal, que é jurídico, que é contábil, no que se refere, por exemplo, à redução dos custos póstumos. Mais precisamente, o inventário, que pode consumir de 30% a 40%, dependendo do contexto e dependendo da unidade que nós estivermos falando, por conta do ITCMD, que é um tributo estadual e que compete a sua fixação de alíquota até o limite constitucional de 8%, a unidade federada que eu estiver falando. Então, o planejamento tributário aliado ao planejamento acessório é o que nós temos de mais sofisticado na atuação tributária e é aqui que nós conseguimos, de uma maneira muito substancial, agregar valor. Agregar valor deve ser a nossa busca incessante, porque é através da agregação de valor que eu me torno um diferencial competitivo e eu consigo resultados extraordinários, consequentemente honorários relevantes. Então, o que é uma holding de participações, uma holding operacional ou até mesmo uma holding empresarial? É uma empresa, uma pessoa jurídica com CNPJ, com CNAE, inclusive que tem lá holding de instituições não financeiras, criada com o objetivo do quê? Albergar as empresas e os investimentos operacionais de um grupo familiar, de uma pessoa, de um casal e assim sucessivamente. Imagina o seguinte, uma empresa operacional é uma empresa que compra, que vende ou que presta serviço, que tem operação. Empresas operacionais entregam lucro. Lucro propicia o reinvestimento, mas chega um momento que o reinvestimento já não é mais tão necessário e o empresário começa a realizar aquisições de patrimônio. A holding operacional, eu gosto de chamar de holding de participações, ela tem por objetivo tirar o CPF do sócio da operação. Fazendo isso, eu crio uma camada de proteção, eu crio uma zona mais confortável para que ele possa empreender e exercer atividade empresarial, pensando no seguinte sentido: empresas operacionais geram lucro. O lucro está associado a risco. Toda empresa operacional está repleta de vários riscos. Riscos fiscais, tributários, ambientais, trabalhistas, relacionados crime contra a ordem tributária. Nós vimos que o não recolhimento de tributo, por exemplo, é um crime. Não é mais, por exemplo, uma inadimplência. E é nesse contexto que a holding de participações surge, para criar uma camada de proteção. E aqui, você que me segue, você que acredita nessa proposição que eu trago para vocês de atuação baseada na transparência, independente de qualquer coisa, você não utilize o termo blindagem. Blindagem não existe. Inclusive, ela nos leva para um contexto em que eu tenho uma carta branca para poder cometer atos ilícitos. Você cria uma camada de proteção para que, caso alguma coisa der errado, e toda empresa está sujeito a isso, o risco é iminente, riscos financeiros. A pandemia, mais de 1 milhão de empresas deixaram de existir. O empresário não teve culpa, ele foi surpreendido, ele não estava preparado, ninguém estava preparado, e ele não conseguiu performar tão bem durante a pandemia. Então, o que acontece nesse sentido? A holding de participações é uma empresa criada para ser dona de outras empresas. E, em muitos casos, dependendo da estratégia, albergar os investimentos operacionais, novamente, de um grupo familiar, de um casal, de uma pessoa, ou seja,
ele, ao invés de participar como pessoa física desses negócios, sujeito a todos os riscos relacionados ao exercício da atividade empresarial, ele cria uma empresa para participar de outras empresas. Fazendo isso, ele cria uma camada de segurança em virtude de todos os riscos que estão relacionados à atividade empresarial e ele prepara um cenário para a sucessão. Nesse caso, eu estou falando da sucessão jurídica, não estou falando da sucessão sob a perspectiva da governança corporativa, que é preparar um sucessor. Estou falando da sucessão jurídica, que é evitar um grande vilão do patrimônio das pessoas, que é o inventário. Você vai trabalhar uma vida inteira, construir um patrimônio com muita dedicação, empenho, sangue e suor, para que você deixe 30% desse patrimônio, que é composto pelos custos póstumos, ITCMD, honorários advocatícias, taxas, custos, emolumentos. Então nós criamos em vida essa preparação através da holding de participações para evitar o inventário, fazer a sucessão em vida, deixar tudo preparado, tudo claro, transparência, princípio da transparência e com isso evitar o inventário e evitar que o patrimônio seja consumido em até 30% ou 40%, dependendo da situação, sem contar a preservação da harmonia familiar, que, ao meu ver aqui, é o maior valor envolvido no planejamento. Então, a holding de participações, a holding operacional ou a holding empresarial, ela tem por objetivo gerir, ser uma controladora das empresas operacionais de um grupo familiar, de uma pessoa ou de um sócio. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe, deixe sua recomendação de próximo tema relacionado ao planejamento sucessório. Até o próximo.